certo? Bom, pessoal, como vocês viram, todos esses componentes dependem de uma energia elétrica, né? De onde vem essa energia elétrica, né? Que faz os atuadores, né? Os atuadores são aqueles componentes comandados pelo módulo, né? Da onde vem essa energia? Vem da bateria. A bateria, hoje, ela tem uma importância fundamental no funcionamento do veículo. Diferentemente do passado, no passado, a bateria ela só servia para dar partida no motor e depois daí não tinha mais sentido. Hoje não. Hoje a bateria ela serve, continua servindo para dar partida no veículo, evidentemente, mas após esse momento, após o momento desse motor entrar em funcionamento, ela tem uma importância vital no funcionamento do motor, porque o módulo é um processador, é um computador, onde ele está monitorando constantemente a tensão da bateria. E qualquer desvio que ocorra na tensão, ele tem que ter uma estratégia. Então, por exemplo, aqui nós temos um atuador, né? Aqui no caso no conceito solenoide, né? Solenoide é uma bobina que tem aqui dentro, tem que ter uma força elétrica para fazer essa peça funcionar, ela depende exclusivamente da tensão. Se a tensão lá não for suficientemente boa, evidentemente que essa peça leva um tempo maior para abrir. Mas só que nesse momento eu estou pisando no acelerador, ela não podia ser lenta, ela tinha que ter uma resposta compatível com aquela pisada que eu dei lá no acelerador. O motor tem que ganhar rotação para ganhar força, ganhar potência, né? Aliás, ganhar potência e depois, na sequência, força, né? Então, a tensão elétrica é um item fundamental hoje na injeção eletrônica. Fundamental mesmo, né? Haja vista que existem veículos premium, né? Veículos top, com duas baterias, né? Uma bateria só para dar partida, exclusivamente para dar partida, e a outra bateria da rede elétrica. Então, por quê? Justamente para não comprometer essa rede de partida, não comprometer a parte eletrônica, né? O próprio nome já está falando de eletrônica, então tem um conceito, tem um cuidado maior nessa história. Então, tenho lá a chave de ignição, onde eu dou a partida no motor. Nesse momento, vira o motor de arranque, né? O motor de arranque é elétrico. Ele aciona o motor de combustão interna, fazendo esse motor começar a sair do zero, né? Sair do momento parado, começar a virar, começar a funcionar, até entrar em funcionamento. Aí eu já não preciso mais do motor de partida, ele só me serve naquele momento. Todo esse instante, tudo isso aconteceu com a energia da bateria. Então, se eu não tiver uma bateria especificada para aquele determinado motor, para aquele determinado veículo, consequentemente que vai ter penalidade aí, tá certo? Então, muitas vezes é vendida uma bateria, essa bateria não é compatível para aquele motor, e no momento qualquer essa bateria não vai ter força suficiente, e aí se pede uma garantia dessa bateria. Evidentemente que isso não é passível de garantia, porque o problema não é a bateria, não é um problema na bateria, o problema é a aplicação. Essa bateria não é compatível para esse veículo, para esse motor. Agora nós estamos vivendo uma época que já vem vindo o inverno, então o inverno requer partida fria, né? O próprio motor, para ele começar a entrar em funcionamento, demanda uma energia maior, uma força mecânica maior. Isso tudo a bateria tem que sustentar. Então, se a bateria não for compatível para aquele sistema, ela acaba não me dando uma energia satisfatória. E, consequentemente, não me dando para mim, não dando para o carro, né? Consequentemente, acaba penalizando o sistema. Então, mas o sistema de injeção eletrônica ele é tão eficiente que ele consegue controlar a quantidade de combustível e saber se aquela quantidade de combustível que ele calculou, que ele determinou, né, através da válvula injetora, essa quantidade de combustível, será que é uma quantidade correta, certa? Será que não tem muito combustível ou pouco combustível? Ele sabe. Como é que ele sabe isso? Matematicamente, tudo é matemático, mas ele precisa, para ele fazer essa conta matemática, ele depende de informações. Então, recapitulando, para vocês entenderem como é que a coisa vira.
O ar atmosférico que contém oxigênio passa pelo corpo de borboleta, né? É controlada a passagem da quantidade da passagem de ar, é controlada através da abertura da borboleta, né? Quanto mais aberta essa borboleta, mais ar passa. Quanto mais fechada, menos ar passa. Então, veja, para essa quantidade de ar, oxigênio, que entrou lá para dentro do cilindro, quanto que ele precisa de combustível? Ele faz o seu cálculo, determina o volume de combustível, misturou ar combustível, né? Fez uma massa, veio a ignição, a faísca inflamou, queimou. A pergunta, será que essa quantidade de combustível que ele calculou está satisfatória? É satisfatória? Porque, caso contrário, se não estiver, esse motor, esse veículo está poluindo, e não pode. Então, ele tem um componente lá que vai dizer, né, o sistema tem um componente que vai dizer a ele como que foi essa queima, como que foi essa mistura. Ele sabe isso através da sonda lambda. Esta é a sonda lambda, né? Sensor de oxigênio, né? Então, veja, esta é uma peça que é fixada lá no escapamento, tá certo? Aonde, aqui eu tenho um motor, queimou o ar que entrou, queimou o combustível que entrou, formou gases, vem vindo pelo escapamento, passa pela sonda, passa pelo sensor. O que sobrou de oxigênio que não queimou, vai passar por ela. E ela, através de uma reação elétrica, ela vai gerar uma tensão, como se fosse uma pilha. Ela gera uma pequena tensão, muito pequenininha. Essa tensão, então, sai num desses fios aqui e vai para o módulo. Aí, pelo valor da tensão, o módulo fica sabendo se a mistura está pobre ou rica. Já ouviram esse termo, mistura pobre e rica? Então, pobre e rica é quando eu tenho mais ou menos combustível. Quando é pobre, significa que eu tenho muito oxigênio. Ou seja, deixou de queimar muito oxigênio, eu preciso de mais combustível. Então, isso é mistura pobre. Quando é rica, é quando eu tenho pouco oxigênio. Isso é mistura rica. Aí o módulo é que faz esse controle de maior o tempo de injeção, né, aqui no bico injetor. Então, aqui eu tenho uma abertura maior, um comando maior o volume de combustível. Um tempo menor o tempo de combustível, menor o volume de combustível. Então, isso fecha um looping, né, um ciclo, onde ele fica monitorando constantemente a qualidade, né, o teor dessa mistura ar-combustível. Entenderam? Esta é uma peça extremamente sensível, porque ela reage a toda a movimentação que o módulo faz no bico. Portanto, é uma peça que requer um cuidado muito grande. Essa peça não pode, por exemplo, não pode cair no chão, porque aqui dentro existe uma cerâmica. A cerâmica pode quebrar e a peça perdeu, se danificou. Também é uma peça que tem aplicações específicas para cada tipo de motor ou de sistema de injeção, melhor dizendo, acho que é melhor falar esse tipo de motor, vamos falar em sistema de injeção. Para cada sistema de injeção, há uma sonda específica para aquele sistema. Agora, veja que interessante. Essa que eu tenho aqui como amostra na minha mão, ela é composta de 4 cabos, 4 fios. Né, 2 brancos, um preto e um cinza. Mas nem todas as sondas são assim. Existe sonda de 1 fio, que faz a mesma coisa que essa faz de 4. Sonda de 1 fio, de 2 fios, de 3 fios e de 4 fios. São as gerações de tecnologias em cima da sonda, tá certo? Hoje só existe de 4 fios, perdão. Melhor dizendo, se só existe, melhor dizendo todos os veículos hoje montados são sondas com 4 fios, tá certo? Veículos que foram montados no passado, existem veículos com sonda com 1 fio, sonda com 2 fios, sonda com 3 fios, tá certo? E sonda com 4 fios. Hoje, nos atuais veículos, desde 2010 para cá, cada veículo, 4 cilindros, leva 2 sondas.
uma antes do catalisador. O catalisador é uma peça que está lá no escapamento. Antes do catalisador, ela tem a função de informar o módulo ao teor, a qualidade do combustível. E depois do catalisador, outra sonda. Essa segunda sonda, depois do catalisador, né, também chamada de pré-catalisador ou pós-catalisador, pré antes do catalisador, pós é depois do catalisador. Essa pós-catalisador é para informar o módulo, para dar uma informação onde ele vai avaliar se esse catalisador está ok ou não. O catalisador tem que estar bom. Mas, Salvador, o que é o Paris? O que é catalisador? O que é isso daí? Isso daí é o seguinte, é uma peça, como eu disse, vai lá no escapamento, que ele tem a seguinte finalidade: converter gases ruins que o motor produz em gases que nós podemos respirar, né? Ou seja, gases venenosos em gases respiráveis. Então, ele vai pegar, basicamente, o motor quando tem aquela combustão, lembra logo no começo do nosso vídeo, quando eu falei da combustão? O motor, ele gera, por essa combustão, ele gera gases. Ele gera, por exemplo, o CO, que é um tipo de gás, o HC, que é outro tipo de gás, o NOx, que é outro tipo de gás. Ele pega esses três gases e transforma em oxigênio. Oxigênio nós podemos respirar e não tem problema nenhum. Então, é um conversor catalítico, né? Já ouviram essa palavra? Conversor catalítico, nome bonito. É um catalisador, beleza? Então, essa peça é uma peça de extrema sensibilidade que é comum lá na oficina mecânica, ela apresentar uma informação para o módulo, onde o mecânico julga que o problema está nessa peça, quando na realidade não está nessa peça, está em algum outro componente, mas ela é que vai acusar o módulo a sua funcionalidade e o mecânico acaba trocando. Então, tem que tomar bastante cuidado, que nem sempre é essa peça que está com problema. Existe também, aí uma questão, uma opção do mecânico. Existe a possibilidade de essa sonda, esse sensor, ele ser comercializado, cortado aqui, ou seja, sem essa parte de trás aqui, ó. Então, veja bem, quando essa peça estraga, eu jogo fora isso daqui, né? A peça inteirinha. Puxa vida, mas como é que eu posso baratear? Baratear, eu tiro esse conector, né? Ou seja, eu vendo uma sonda, que é chamada sonda universal, sem essa parte de trás. Aí o mecânico, o que ele faz? Ele corta da parte velha, porque esta parte aqui não estraga, ele corta isso daqui e emenda na sonda nova que ele comprou. É uma opção também aí do mercado, né? Aí o mecânico que vai decidir se faz isso ou não. Mas existe a venda, então, esses tipos de sonda. Tá certo? A sonda universal ou não. Beleza? Então, a nossa sonda lambda, que nome feio, né? É um sensor de oxigênio. Muito bom. Com isso daqui, pessoal, nós encerramos este capítulo chamado injeção eletrônica, né? Muito cuidado aí com os códigos dos componentes, porque, como vocês viram, existe uma gama muito diversificada de componentes. Então, quando você fala um bico injetor, nossa, a variedade que existe de bico injetor é enorme. Quando você fala sensor de posição da borboleta, putz, existe uma infinidade de tipos. Sonda lambda, meu Deus do céu, quantos modelos que há. Todas elas fazem a mesma coisa, né? Porém, cada um tem a sua aplicação. É como um pé, sapato, né? Quando vai comprar um sapato, tem que ser compatível com o pé. Não adianta comprar um número menor que não vai servir, ou um número muito grande que vai ficar folgado. Então, bastante atenção, requer, quando se mexe nesses componentes, se trabalha com esses componentes, requer um pouquinho mais de cuidado para não sair nada errado, né? Afinal de contas, quando se é comercializado um componente que não é aquele desejado lá pelo comprador, lá pelo cliente, acaba desencadeando aí um trabalho muito grande, além do que, muitas vezes, passa despercebido. Quem comprou não percebeu que a peça não é aquela, aplica e vai vender lá para o mecânico aplica no carro, aí não funciona, aí o efeito de volta, até chegar em nós. Quando chega em nós aqui na empresa,
a gente é obrigado a devolver para o fabricante e pedir garantia, porque afinal de contas não somos nós que fabricamos, nós só distribuímos. Quando o componente bate lá no fabricante do componente, ele vai fazer a análise, vai dizer, olha, não dá para te dar garantia porque essa peça está boa. Houve um erro aí de aplicação ou um outro problema que existia, mas a peça não tem problema. Então, isso é muito ruim, porque envolve aí uma burocracia muito grande, o custo disso é muito grande, né? Fora, muitas vezes, o veículo parado lá na oficina, olha a confusão, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado esclarecido. Nós vamos continuar no próximo vídeo, no próximo assunto, um outro tema também bastante interessante, que vai complementar esse, que é chamado de ignição, tá certo? Sucesso para vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.